Olá a todos, Daniel Ferreira aqui, e no vídeo de hoje eu irei ensinar para vocês como criar um slider. Bom, primeiro de tudo, nós iremos começar criando aqui o nosso index.html, e nele nós iremos inserir a estrutura base do HTML. Aqui no título eu irei colocar como slider, e irei começar a criar aqui as nossas pastas. Primeiro eu irei criar aqui a pasta public, e dentro desta pasta public eu irei criar uma pasta chamada images, e nela eu irei salvar, colocar aqui as nossas imagens que nós iremos utilizar no slider. Então eu vou arrastar aqui elas, e aqui eu tenho a imagem da Arrow e as duas imagens que eu selecionei para utilizar no slider. Lembrando que o repositório está na descrição, então caso você queira baixar as imagens que eu estou utilizando, basta você ir lá e baixar. Se não, você pode pesquisar no seu próprio navegador mesmo, Arrow, Icons, e baixar a que você preferir. Bom, após ter criado a pasta da public, eu irei criar uma pasta chamada source, e nela eu colocarei o nosso script.js, e também vou colocar o nosso styles.css. Nós não iremos escrever nada neles por enquanto, mas nós já iremos linkar aqui no nosso HTML. Então vou dar aqui um link CSS. Vou selecionar aqui o diretório, que é source, styles.css, e também vou selecionar aqui o script, source, script.js. Bom, aqui no nosso body nós iremos começar a escrever aqui o nosso slider. Então, para primeiro de tudo eu irei criar uma div, e essa div aqui será o nosso container do slider. Então vou colocar aqui a classe nela de container slider, e dentro eu vou colocar outra div, que será o nosso container das imagens. Então eu vou colocar aqui a classe também nela de container images. Dentro do nosso container images eu já vou inserir aqui as nossas imagens, então vou selecionar aqui dentro de public images a primeira imagem. Como source como out eu vou colocar GIL, e em classe eu vou colocar a classe slider. Aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou selecionar aqui a outra imagem e vou inserir aqui a mesma classe também slider. Isso é importante vocês notarem que eu estou usando a mesma classe em ambas as imagens. Quando você for inserir as imagens no seu, você também deve colocar as mesmas classes. Bom, aqui em cima do nosso container images eu irei criar um botão, que será o nosso botão de voltar, e embaixo eu irei criar outro botão, que será o botão de avançar. Aqui nesse botão de voltar eu vou colocar a classe nele de PrevButton. Na realidade, em vez de classe eu irei colocar o ID. Eu irei colocar aqui o ID nele de PrevButton. E dentro dele eu vou colocar aqui uma image. Essa image aqui vai ser a nossa image de Arrow, então vou entrar aqui em Public Images e vou selecionar a imagem. E eu vou colocar como Alt PrevButton. Aqui no nosso botão de avançar eu vou fazer igual eu fiz ali com o de voltar. Vou colocar o ID como Next Button. Vou colocar a image, e aqui no source eu vou colocar a Arrow também. No Alt eu vou colocar Next Button. Bom, se nós abrirmos aqui o nosso código no nosso navegador, nós vamos ver que já tem aqui as imagens e os nossos botões. Agora é partir para a estilização, para ficar uma carinha um pouco melhor. Então vou vir aqui, vou sair aqui do nosso index por enquanto e vou abrir aqui o nosso styles. E primeiro de tudo eu vou começar resetando aqui os nossos estilos globais. Então vou colocar aqui uma margem 0, vou colocar um padding também, um box sizing, border box. Assim os nossos estilos globais foram resetados. Tirou aqui a margem e tudo ficou bem juntinho. Vou começar a estilizar aqui agora o nosso container, então vou colocar aqui a classe, que é container slider, e vou colocar aqui os estilos, que é display flex, porque eu quero que uma imagem fique do lado da outra e os botões cada um em uma extremidade. Vou colocar aqui o IDIF de 100%. Vou colocar aqui um align item center, então vou colocar aqui align items center, Line Item Center, vou colocar um Justify Content Center, e como altura eu vou colocar aqui uma altura mínima de 100 VH, então vou colocar aqui min height 100 VH.
Vamos dar uma olhadinha aqui. E já ficou assim, um do lado do outro. Agora eu também vou só afastar aqui um pouquinho o botão das imagens, que ele está grudado. Então vou adicionar aqui um gap. Vou adicionar aqui gap de 1 rem. E vou começar a estilizar aqui o nosso container das imagens. Então vou colocar aqui container, images. Vou primeiro colocar aqui um position relative. Então vou adicionar aqui position relative. Vou colocar um display flex, um align items center, um justify content também center. E vou colocar aqui o tamanho que eu quero que fique as minhas imagens do slider, que vai ser 700 pixels. Aqui no caso você coloca o tamanho que você preferir, vai depender do tamanho que você quer fazer seu slider. Vou começar a estilizar aqui agora nossas imagens. Então vou vir aqui nas imagens, vou selecionar a classe que eu coloquei nelas, que é slider. Vou colocar um position absolute. Vou colocar aqui o edit de 100% nelas, então, que eu quero que elas fiquem do tamanho do pai. Então vou colocar aqui o edit de 100%. E vou colocar aqui um transition de opacity. Na realidade, não vou adicionar isso aqui ainda não. Vou estilizar aqui agora os nossos botões. Então vou criar aqui a classe, vou selecionar eles, né, que é o Preview Button. E também vou selecionar aqui o nosso botão de avançar, que é o Next Button. Eu vou colocar aqui o edit de 30 pixels no nosso botão. E vou colocar a altura também de 30 pixels. Vou colocar aqui um border none, porque eu não quero que ele tenha border. E vou colocar aqui um background color transparente. E por último um cursor pointer. Então se nós olharmos aqui, ainda não vai... tá meio bugado, porque nós temos que estilizar as imagens que estão dentro dos nossos botões. Então vou pegar aqui os nossos botões e vou selecionar aqui as imagens que estão dentro deles para alterar o estilo. Para arrumar aqui, basta nós colocarmos aqui um edit de 100% e a altura de 100% também. E agora aqui nossos botões ficaram arrumados. Então, vou selecionar aqui nosso botão de voltar, né, o Preview Button, e vou alterar a direção dele. Então eu vou colocar aqui um Transform, Rotate, 180 degrees. E aqui no nosso slider também, eu vou adicionar aqui um Border Radius de 10 pixels. Agora se nós olharmos, aqui o nosso slider já está estilizado. Bom, como é que funcionará? Quando por padrão, o nosso slider vai ter opacity 0. E eu vou ter uma classe que vai ter opacidade 1, que vai ser, no caso é opacidade 100%, né? E eu vou colocar essa classe no slider que está ativo. Então já vou deixar aqui criada essa classe com opacity 1 e no slider eu já vou deixar com opacity 0. Vou colocar aqui só um transition, porque eu quero que a transição entre a opacidade 0 e 1 seja bem suave. Então eu vou criar aqui um opacity 0.2 segundos. E aqui já está pronto. Se nós formos olhar o navegador não vai ter nenhuma imagem. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso index e nesse primeiro slider aqui eu vou adicionar a classe 1, só para ficar visível aqui para nós. Ok, agora vamos começar a mexer aqui no nosso script. Primeiro de tudo eu vou selecionar aqui todas as nossas imagens. Então eu vou criar aqui uma const chamada slider, vou dar um document.querySelector all e eu vou selecionar todas as imagens que tem a classe .slider. Vou também criar aqui uma const para os nossos botões, então vou colocar aqui btn query é igual document.getElementsById e vou selecionar aqui o elemento que tem o ID de Preview Button, né?
E também agora eu vou selecionar aqui vou criar outra const que vai ser o botão de avançar. Então, btn next é igual ao document.getElementsById e o nosso ID que é next button. Aqui nós já selecionamos os elementos que nós iremos usar. Eu vou criar aqui agora uma let que vai se chamar currentSlide, que vai ser o slide que está ativo. No início vai ser o 0 e nós iremos somar para passar o slider e diminuir para voltar o slider. Após ter criado aqui as nossas variáveis, eu irei começar a criar as nossas funcionalidades. A primeira funcionalidade que nós iremos criar é a função de esconder o slider, que vai ser a de remover a nossa classe on. Então vou criar aqui uma function chamada hideSlider e nela nós iremos entrar aqui na nossa const, no nosso array de sliders. Nós iremos entrar em cada um deles e iremos remover a classe on. Então vou dar aqui item.classList .remove on, que é a classe que eu quero remover deles. Vou criar aqui também logo a nossa função de mostrar o slider que corresponde ao index. Então vou criar aqui uma function chamada showSlider. E essa função eu vou passar o nosso slider e o slider que eu quero adicionar à classe vai ser o que corresponder ao número 0. Então eu vou colocar aqui, o slider que estiver na posição 0 do nosso array. Eu vou adicionar a classe, então vou colocar aqui classList, add e on. Aqui nós já temos as nossas primeiras duas funcionalidades, que é a de esconder o slider e mostrar o que tem o index correspondente ao currentSlide. Agora nós temos que fazer as nossas próximas duas funcionalidades, que são as dos botões, a de avançar e a função de voltar. Então vou criar aqui, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui os nossos botões, um evento. Então vou colocar aqui btn next.addEventListener e vou colocar aqui um evento click e vou dar um console log só para vocês enxergarem aqui. Console.log clicado. Então vou abrir aqui agora. Tá, deu aqui um erro, deixa eu dar uma olhadinha. Tá, acabei esquecendo de adicionar aqui uma coisa no nosso script que se chama o atributo defer, para ele ser renderizado assim que o site carregar. Então vamos testar aqui agora, que agora sim deve aparecer. Tá, agora foi clicado. Então aqui eu vou deixar aqui por enquanto os nossos dois botões aqui com esse evento lister, né, que é clicado. Então vou adicionar aqui também no nosso btn grab. E aqui depois nós iremos passar as nossas funções. Bom, então vamos criar aqui primeiro a nossa função de avançar. Então vou criar aqui uma função chamada nextSlider. Como é que nós iremos fazer? Primeiro nós iremos remover todas as classes, nós iremos remover a classe on, então nós iremos esconder todos os sliders e nós iremos adicionar a classe on apenas no slider que corresponde ao index. Então primeiro de tudo nós iremos, então agora o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer aqui uma verificação para ver se o slider atual corresponde ao length, a quantidade de sliders que nós temos. Então se nós tivermos dois sliders, eu vou querer voltar para o slider 0. Então se eu tiver no último slider, eu quero que ele volte para o primeiro. Meio que isso que nós iremos fazer agora. Então eu vou dar aqui um slider ponto length -1 e caso esteja no último slider, eu vou querer voltar para o primeiro, então vou colocar como 0. Se não tiver no último slider, eu vou querer somar o nosso slider, então eu vou querer adicionar mais um. Então eu vou colocar aqui currentSlider mais. E aí eu vou executar aqui
o nosso show slider. A nossa função de voltar vai ser definitivamente praticamente igual aqui a nossa função de avançar. Então vou colocar aqui prev slider agora. Prev slider. Só que eu vou alterar as verificações. Caso o nosso slider atual, que vai ser o slider que está selecionado, for igual a 0, no caso ele seja igual ao primeiro slider, eu vou querer que ele sete o nosso corrente slider como o último. Então vou colocar aqui slider.length menos 1. Caso não seja o primeiro slider, eu vou querer que ele subtraia. Bom, para caso você não tenha entendido como está funcionando aqui a funcionalidade, eu acho importante dar um console log no nosso slider. Quando você der um console log no slider, você vai ver que retorna um array com duas posições, a 0 e a 1. A posição 0 tem a nossa classe slider.1, na posição 0 ou na posição 1 tem o nosso slider. Se você reparar, toda vez que sempre que nós formos passar o nosso slider, nós iremos trocar essa classe on entre os nossos slides. Como é que está funcionando essa parte de trocar a nossa funcionalidade? Primeiro, nós começamos o nosso corrente slide como 0. Então, se você reparar, no nosso index 0 tem a classe 1, corresponde ao nosso corrente slide. Sempre quando nós clicamos em next, nós executamos esse corrente slide mais, que corresponde à mesma coisa que você escrever corrente slide é igual corrente slide mais 1. Da mesma maneira, no botão de prev, que é o de voltar, que seria corrente slide menos menos, que corresponde a você escrever corrente slide igual corrente slide menos 1. Então, se você reparar nossas funções, você vai ver que nós primeiro removemos a classe on de todos os nossos slides. Nós verificamos se o nosso slider atual não é o último slider. Caso for o último slider, nós voltamos para o primeiro. E caso não seja o último slider, nós somamos mais 1 nele. Então, se é o 0, vai para o 1, se é 1, vai para o 2, até chegar no último slider. Quando chega no último slider, nós voltamos para o primeiro. E no nosso botão de voltar é a verificação inversa. Caso ele seja o slider primeiro, nós setamos o nosso slider atual como último. E caso não seja o primeiro, caso ele esteja no último, nós vamos subtraindo. Então, caso seja 2, nós colocamos 2 menos 1. E caso seja 1, nós colocamos 1 menos 1 até chegar no slider 0. Traia. E aqui já tá pronta a nossa funcionalidade de slider. Basta nós adicionarmos aqui a nossa função no local correto. Então aqui eu vou adicionar no evento listener de next. E aqui a nossa outra função eu vou adicionar no evento listener de prev. Agora, se nós formos aqui no nosso navegador e testarmos, já vai estar aqui funcionando no nosso slider. Então, quando está no primeiro, ele volta para o último, e quando está no último, ele volta para o primeiro. No caso, eu só coloquei duas imagens, então talvez não dê para enxergar tão bem o funcionamento. Mas era mais isso aqui o nosso código. É bem simples até, não é muito complexo, mas eu espero que ajude vocês aí. Lembrando que vocês podem dar uma brincada, adicionar mais imagens e mudar os estilos para a maneira que vocês preferirem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o código, basta vocês deixarem na descrição, que eu responderei. E deixem sugestões de próximos vídeos que vocês gostarem. E é mais isso aí. Muito obrigado aí a todos que assistiram e até mais. Tchau.